Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso espaço virtual do NUR aqui. Estamos iniciando agora, então, o curso de Histórias Racídicas de Sabedoria e Ensinamento, com o professor Rubem Gerardo Sternstein. Para quem não conhece o professor Rubem, ele é doutor em língua hebraica, literatura e cultura judaica pela Universidade de São Paulo. Ele possui mestrado em pensamento judaico pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mestrado em letras hebraicas e atualmente é rabino da Congregação Israelita Paulista, tá? Então, ele é pesquisador de vários grupos de pesquisa, inclusive do nosso, né? E coordenador do grupo de pesquisas de filosofia política judaica do Labor da PUC de São Paulo, tá? Então, seja bem-vindo, Rubem. Nós teremos, então, esse encontro, são 4 encontros, esse curso de 4 encontros, né? Então, seja bem-vindo. Nós, desde já, agradecemos, né, a sua disponibilidade para dar esse curso e a sua presença, e agradecemos também a presença de todos. Obrigada, boa noite. Bem, obrigado, muito obrigado. Uma honra e um prazer muito grande para mim estar mais uma vez aqui. Já tivemos a oportunidade da palestra introdutória faz algum tempo, acho que foi em julho de 2020, e antes disso tivemos também todo um ciclo sobre histórias de sabedoria do Talmud e do Midrash, ou seja, da sabedoria antiga judaica, da época da Idade Antiga, séculos I até o século VI, mais ou menos. E agora estamos num período bem mais moderno, de algum modo, século XVIII, aproximadamente. E nós tivemos uma aula introdutória, como estava dizendo. Ela está diligentemente gravada e disponível, né? A equipe que tem um coração gigante e condições pequenas dos professores do NUR, a professora Cecília, principalmente, meu querido Luiz, que trabalham para, além de todo o trabalho acadêmico, também facilitar todas essas questões, conseguiram disponibilizar todo o trabalho que fizemos no ano passado, certo, Cecília e Luiz? Então, quem quiser ver a introdução geral, acho que vai ser importante para poder entender e aproveitar melhor esses 4 encontros, que vão ser muito mais específicos das histórias mesmo. Vamos começar, então, professor Luiz, por gentileza. Eu trouxe daquela apresentação 2 pinceladas no primeiro slide para podermos nos introduzir. Bom, esta é a apresentação, simplesmente, a apresentação da apresentação. E agora vamos entrar no tema. Hassidismo, o hassidismo, é uma forma latina de falar do movimento, ou da prática. Hassidut, hassidismo vem da palavra Hassid. E Hassid, na verdade, tem 3 acepções, de algum modo. 2, principalmente, e mais uma. A palavra Hassid vem da palavra Hesed, por um lado, que significa compaixão, bondade, empatia, e a palavra Hassid, dependendo de como ela estiver escrita, pode significar cegonha. Hassidah é cegonha. Existiu um grupo que se chamou Hassidim da região de Ashkenaz, que é o que na história judaica medieval se identifica, final da Idade Média, se identifica com a região entre a Alemanha e a França. E na época das Cruzadas se desenvolveu lá um judaísmo muito, muito particular, muito isolado do mundo judaico e do mundo como um todo, pela hostilidade das leis e das regras dessa época nos países cristãos. E o livro que liderava ele se chamava Sefer Hasidim, e pela primeira vez se usou essa palavra nessas 2 formas.
por um lado, como se tratara de alguém cuja compaixão faz com que a pessoa se dedique de um modo muito especial à religiosidade. E, por outro lado, o conceito de cegonha, porque a cegonha se manteria na sua integridade, mesmo se humilhassem ela para ficar da cor de uma cegonha. Essa era aparentemente a ideia, porque os judeus dessa época, nesse contexto, eram perseguidos, humilhados sistematicamente. Viviam em guetos socioculturais e financeiros por décadas, por séculos, e eram perseguidos pela sua religião. Então, para eles aceitar essa humilhação e continuar judeus era como passar uma prova. O judaísmo deles era aceitar empalidecer, ficar brancos como uma cegonha, e ao mesmo tempo devotos pela compaixão. E existe uma terceira forma de entender essa palavra, que é a ideia de alguém que segue alguém. Os Hassidim de alguém são os seguidores. Inclusive, num hebraico muito rebuscado, hoje em dia se poderia dizer que os fãs de um personagem, de um artista, não sei se de um blogueiro, isso já seria muito, são os Hassidim dessa pessoa. Tá? Então, esses três conceitos é importante tê-los em mente, porque os três se misturam neste movimento hassídico do século XVIII. Contexto histórico. Este movimento surge na região da Polônia, hoje Ucrânia e algum lugar da Rússia, quando grande parte dos judeus se encontram numa situação muito, muito precária, de muita pobreza social, cultural e financeira. E, por outro lado, a própria sociedade judaica está dividida em dois. Por um lado está o mundo das yeshivot, o mundo do estudo, da espiritualidade, da intelectualidade, que é fechado. Nele participam somente aqueles que estão estudando, os rabinos, os filhos dos rabinos, os alunos dos rabinos, e esse é um mundo separado de todo o demais, que foi se tornando mais e mais e mais inatingível e elitista. E o povo, cuja pobreza aumentava consideravelmente o tempo todo. Nesse espaço surge um líder carismático, de quem vamos falar, de quem vamos estudar hoje, chamado Rabi Israel Ben Eliezer, que rapidamente foi conhecido como Rabi Israel Baal Shem Tov. Rabino Israel do bom nome. Ser um Baal Shem significa ter fama. E havia muitas pessoas que tinham fama, boa ou menos boa, ou tinham fama de buscar fama. Então, para identificar e separar ele, que era humilde, que era diferente de todos os outros, se chamou a ele de Baal Shem Tov. E ele foi tão famoso que acabou sendo o mais famoso com o nome que queriam evitar dele, que era Baal Shem. Ironias da história. Esse senhor foi uma figura que se destacou justamente por não se destacar pelos estudos, e sim por trazer uma alternativa à erudição. Ele foi desenvolvendo uma espiritualidade diferente, que se concentrava em algumas questões, na simplicidade, na ideia de que Deus e o divino se encontram em tudo, não somente em qualquer objeto, mas em qualquer situação, em qualquer circunstância, e que a atitude religiosa devia ser aplicada, vivida, constantemente. Nada mais distante do conceito hassídico da religiosidade do que alguém que pense que a religiosidade começa e termina na igreja, na mesquita ou na sinagoga. Então, a ideia é que a religiosidade se pratica
no modo como comemos, como dormimos, como fazemos negócios, como falamos, como calamos, como elaboramos nossa raiva e nosso amor, nossa inveja, nossa mediocridade, como fazemos as pazes e como discutimos. Em tudo que fizermos, haveria a possibilidade de fazê-lo conectado com a religiosidade ou desconectado dela. Esse tipo de conceitos leva a religiosidade a se vincular com a vida, com a matéria, com as pessoas e com o simples. Ao redor do Rabbi Israel Baal Shem Tov, se cria uma comunidade fervorosa de seguidores que estão dispostos a tudo em prol dessa entrega devocional a essa espiritualidade, a esse tipo de espiritualidade. E então é assim como aos poucos vai surgindo esse movimento que depois da morte do Rabbi Israel Baal Shem Tov vai se ramificar, cada um de seus discípulos vai criar uma comunidade ao redor dele, e cada um desses discípulos, os discípulos, outras comunidades, e assim é como vão surgindo e proliferando comunidades racídicas em toda essa região. Elas vão ter todas em comum os itens que eu vou dizer agora, e vão ter particularidades específicas relacionadas com o perfil do grande líder de cada uma delas. Então, como acabei de dizer, todas elas surgem do mesmo modo, ao redor de uma figura carismática que é o grande rabino dessa comunidade. Pode ter vários rabinos. Pessoas que estudaram se tornaram rabinos. Mas o Rebbe, o Tzadik, é só um. Só ele. Ele é uma faísca do Messias, uma faísca de Deus, e ele faz milagres, ele tem uma vida em outras dimensões, além dessa dimensão. Esse é o Tzadik. Aliás, a palavra Tzadik é uma palavra importante para compreender aqui. Tzadik se traduz sempre como justo, mas não se refere a um advogado ou a um juiz. Se refere a uma pessoa que vincula a justiça com a compaixão, a retidão com a bondade, o correto e o certo com o perdão. Esses dois mundos se misturam na figura do Tzadik, e temos que lembrar que tudo o que acontece neste movimento está apoiado na teologia, na ética e na sabedoria talmúdica dos sábios de 2000 anos atrás. E para eles, Deus tinha principalmente essas duas condições. Deus tem muitos atributos, mas principalmente dois: a bondade e a justiça. O reto, o justo, o correto, o dever, e a compaixão, a sensibilidade, a graça, o perdão. E essas duas coisas que se misturam na teologia dos sábios do Talmud, se misturam na sociologia religiosa dos Hassidim, na figura do Tzadik. Bem, esse Tzadik, então, ele de algum modo ampara tudo no terreno e nos mundos superiores. Ele é quem detém e desenvolve a Kavaná, ou seja, a intenção do coração mais pura e completa, própria dos outros. Ele representa os ensinamentos, e ele é algo do divino na sua própria presença cotidiana. Existe uma relação muito particular entre ele e a comunidade, porque teoricamente a comunidade se funda ao redor da personalidade dele, mas muitas vezes nós vamos ver isso. A personalidade dele depende, seu ser Rebbe e Tzadik depende da comunidade. Claro, mesmo sem estudar nada sobre os Hassidim, podemos entender a lógica disso. Um pai é pai se tem um filho.
Um filho é filho porque é filho de algum pai. Essa correlação é óbvia, mas muitas vezes nós esquecemos dela. E acreditamos que as coisas existem soltas, e não é assim. Alguns dizem que existe um Deus porque existem pessoas que acreditam nele. E assim por diante. Todas as dinâmicas relacionais dependem das duas partes. Rei pode ser somente um rei de um reino. E assim por diante. Então, mas no caso específico do Rebbe, do Tzadik, do líder de uma comunidade hassídica, nós vamos ver que apesar de ele ser tudo isso que falei, todos eles têm histórias muito interessantes nas quais eles quase perdem o caminho se não fosse pela comunidade. E vice-versa, obviamente, a comunidade não é nada seca sem o Tzadik. Ele é também um canal, um facilitador, é um transmissor, é também um revelador de tudo e sempre tem um toque de quase Messias. Esses são riscos também. E os próprios mestres hassídicos falam abertamente do risco de acreditar demais neles mesmos. Risco para a comunidade, risco para ele mesmo. Nós vamos ver isso também. E os pesquisadores do movimento hassídico mostram, por um lado, a beleza de toda essa história romântica, folclórica, e também o risco. Ok. A comunidade, então, hassídica é outro dos distintivos desse movimento. Se criam comunidades com uma responsabilidade, com uma solidariedade gigante, que também tem riscos. Por um lado, é muito bonita. Nós vemos que nas comunidades hassídicas, mesmo que todo mundo seja pobre, ninguém fica sozinho, ninguém fica sem casa, sem um lugar onde passar o Shabbat ou as festas, sem que ajudem ele a se manter, a se curar, a enterrar seus mortos, a celebrar seus nascimentos. Toda a comunidade vive junta o que acontece com cada um dos indivíduos. Pro bem, pro menos bem. Se alguém assistiu Unorthodox, por exemplo, pode ver o lado sombrio de uma comunidade hassídica, onde a liberdade, a autonomia, a singularidade do indivíduo são não somente ameaçadas, atacadas sistematicamente. Isso também acontece em algumas comunidades hassídicas. Mas, por outro lado, tudo o que falei antes, a responsabilidade, a solidariedade, a presença de uns com outros, ser em comunidade é algo muito especial e admirável que acontece lá. Ser junto, entre os Hassidim e o Tzadik, e entre os Hassidim entre si também. Muito bem. O outro conceito central do movimento hassídico é a ênfase na emoção e, por último, a ênfase na ação. O judaísmo sempre enfatizou tanto o lado intelectual, quanto o emocional, quanto o atitudinal. Essas três coisas são três pilares no judaísmo, e isso se vê em tudo. Por exemplo, as filactérias, os tefilim que se colocam de manhã, se colocam no braço, para indicar a importância da ação, na cabeça, para indicar a importância da razão, da compreensão, não ser autômatas, não fazer rituais vazios e demais, e perto do coração para sentir também. Porém, o hassidismo tem a particularidade de enfatizar muito mais a emoção e a ação do que a erudição. Esse é um distintivo, uma das reformas do hassidismo. A emoção, o entusiasmo extático e a kavaná, a intenção do coração. Tem muitas histórias nas quais a forma em que a pessoa se coloca numa reza ou numa ação qualquer uma faz toda a diferença de tudo. Muito mais do que a pessoa sabe. Vamos ver que crianças fazem diferenças, animais fazem diferenças, desde que
a presença emocional e a atitude passa uma entrega completa. E a ação, mesma coisa, a ação no mundo, o mundo material, a mundanidade, escrevi eu aqui, do mundo, são espaços de revelação e de encontro com o divino. A pessoa como ela é, a hora como ela é, em todo lugar, em todo momento, pode haver um aspecto divino e a missão da pessoa é encontrá-lo e se relacionar com esse aspecto divino de tudo. Existe um versículo que diz: Bechol derachecha daehu, conheça Deus em todos os seus caminhos, em tudo que você fizer. E essa é uma das bandeiras principais desta prática Hasid. Bechol meodecha, bechol nafshecha, bechol... Numa das rezas mais centrais do judaísmo, que é o Shema Israel, a única reza que fala sobre a unidade de Deus, se fala que deve ser amado Deus com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, todo como se pudesse ser parcial. Muitas vezes somos parciais, nos entregamos as coisas justamente na parcialidade, e o que busca esse Hassidismo é resgatar, retomar a totalidade da presença. A ação e a emoção são centrais, então, em tudo, inclusive, é importante fazer as coisas com paixão, com entrega total. E nós vamos ver que o divino pode se encontrar, inclusive, na tentação e também no pecado. Se a pessoa estiver completa, se estiver entregue, se sua totalidade fosse recrutada, mesmo com ingenuidade, não com maldade, mas com ingenuidade, e fizesse algo errado, ou algo contrário, ou uma transgressão, mesmo assim, haveria um contato revelador com o divino. Nós vamos ver isso. Parece uma contradição, mas para o mundo racídico não é. E existe a questão da ação, é muito importante, porque o Hassidismo, isso podem vê-lo bem na palestra introdutória, o Hassidismo é uma ramificação da Kabbalah, em geral, e da Kabbalah luriana, desenvolvida na cidade de Safed, no século XVI, em particular. E segundo essas linhas da religião mística judaica, o mundo é o resultado de uma explosão do divino, que deixou partículas de luz e de sombras, que precisam de reparação, de conserto. E tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós falamos, ou repara, ou conserta, ou destrói. Não tem nada neutro. Então, por essa razão, a ação é extremamente importante, a devoção dentro de cada ação, porque elas podem contribuir com esse tikkun, com esse conserto de tudo, ou não. Muito bem, o mundo hassídico se transmite através de relatos, e este é o último ponto introdutório. Os relatos são a chave do hassidismo, não somente para poder estudá-lo, mas também para poder transmiti-lo. Os hassidim, como expliquei, não são eruditos, não são palestrantes, não são professores de universidade. São o povo, são uma comunidade. E seus mestres são mestres na atitude deles, no modo como eles dormem, como eles conversam, como eles rezam. Não nos grandes discursos que eles fazem, muito menos no que eles estudam ou ensinam. Eles ensinam sendo, vivendo, estando, se colocando, observando as coisas de outro modo. E então, o hassidismo se constrói, se reconstrói, se interpreta e se reinterpreta e se reinventa a si próprio através dos relatos.
Os relatos são algo que alguém observou, de algo que alguém observou, de algo que alguém observou. É muito importante entender isso. Assim como nós lemos livros, analisamos eles, escrevemos em cima deles livros, no caso deles, a dinâmica é outra. Para eles, a chave está em viver de um modo determinado. Observar as coisas de um modo determinado e reagir a elas, através da nossa observação, de um modo determinado. Então, alguém observa como eu observo e como eu reajo, então ele observa e reage à minha observação com a observação dele. E essa reação dele, observando minha reação e minha observação, é observada por um outro. Aí depois alguém pode ser que vai escrever isto. E alguém vai ler e contar de novo. Existe uma história que se conta de um contador de histórias no mundo racídico. Estavam todos reunidos e um contador e o grande relator ia contar uma história, porque todos pediram para ele, e ele disse, não, eu não me atrevo a contar, porque hoje está aqui meu pai. E ele é que me contou a mim todas as histórias. Eu prefiro que ele conte a história que eu ia contar. E o pai está quase perdido já na sua memória e na sua capacidade física, mas tanto insistem todos que ele finalmente conta de sua cadeira de rodas e com sua língua presa e com sua mente perto do Alzheimer. E ele começa a contar a história do mestre dele, contando a história do mestre dele. Olhem como está construída essa história. E enquanto ele conta que seu mestre observou, que seu mestre se revelou de um modo divino tal, que fez com que as pessoas se levantassem da sinagoga e tivessem uma força especial. E enquanto este senhor estava contando isso, se levantou ele mesmo da cadeira de rodas e começou a pular e a dançar para indicar o que estava acontecendo naquele relato que lhe contaram a ele. E isto nos é contado por um observador que escreveu essa história. Entendem os níveis de relato e de revelação. E você lê isso e sente vontade de se levantar também. Assim como funcionam esses relatos, e agora sem mais, vamos ver alguns dos múltiplos relatos que existem nesta tradição. Hoje, no tempo que ficou, vamos pegar uma seleção que eu fiz de relatos relacionados ao Baal Shem Tov, e depois nos outros encontros vamos ver de outras figuras. Estes são somente alguns, vocês podem, são retirados de um livro muito bom, muito bonito, feito por Mordecai Martin Buber. Aqui está o livro, está em português, se chama Histórias do Rabi. Na verdade, ele escreveu isso como resultado de uma pesquisa de muitos anos, muitos mesmo. Martin Buber, sim, era um erudito, um professor universitário, um acadêmico e demais, mas uma pessoa que guardava um carinho muito especial, até romântico, nem sempre muito científico, pelo hassidismo. E ele se deu ao trabalho de organizar todas as histórias hassídicas que ele tinha ouvido, porque uma parte da família dele vinha de lá, e também fez uma pesquisa de muitos anos, e reconstruiu, de algum modo, um acervo bastante grande de relatos hassídicos, e os escreveu em alemão, em inglês, eles foram traduzidos depois em espanhol, português, francês e demais. A tradução ao português, entendo que não é a mais agradável, nem a mais friendly, a mais amigável. Entendo que muitos brasileiros não gostam dela, e eu sinto, eu com meu nível de gringo também sinto por quê.
Parece que tem razão os brasileiros, mas é o que temos. E, neste caso, Buber escreveu muitas coisas muito bonitas, muito poéticas, num nível muito, muito bom, e está muito bem traduzido ao português. Este é um texto que o mais importante é o que diz, e não como é dito. Apesar da beleza do relato oral, muitas vezes. Então, vocês vão ver que em algum lugar pode ser que tenha alguma inscrição, ou restos de inscrição minhas, porque é do meu próprio livro, mas o importante é o conteúdo. Muito bem, estas são algumas seleções minhas. Então, contam, certa vez, viu-se o Baal Shem obrigado a receber o Shabbat. Estão vendo, escreve Sabá. É bem estranho, nem sábado, nem Shabbat, Sabá. Não sei se isso é um português certo ou não, enfim, depois dirá. O Shabbat em campo aberto. Perto pastava um rebanho de ovelhas. Quando disse a bênção de saudação à noiva Shabbat, que se aproxima, aqui vou explicar algo entre parênteses. Existe e isso também é da tradição da Kabbalah luriana, existe uma canção litúrgica no meio do acréscimo da sexta-feira. Sexta-feira é a véspera do Shabbat. E o serviço religioso é muito mais simpático, mais cantado, mais bonito. Uma das contribuições que embeleceram o serviço da sexta-feira foi justamente construída por um dos membros da Kabbalah luriana mais ativos, chamado Shlomo Alevi Alkabetz. E esse poema se chama Lechá Dodi, é muito famoso. Um poema lindo, muito, muito bem escrito, uma métrica e uma rima perfeita, e combina mística, combina erotismo, e fala sobre os três elementos que são vistos na tradição judaica como um prenúncio do mundo vindouro, que são o amor, incluído o erotismo, o Shabbat e Jerusalém. Essas três coisas juntas, no judaísmo, são faíscas do mundo vindouro, da plenitude. E elas juntas se misturam nesse poema litúrgico chamado Lechá Dodi, que se canta em todas as sinagogas toda sexta-feira e termina num momento no qual toda a comunidade precisa ficar em pé, se virar em direção à porta da sinagoga, como se recebesse o Shabbat que entra pela porta. É um ato que foi instalado, ele não tem 2000 anos, como a maioria das práticas, ele não vem do Talmud. Isso tudo foi criado na Kabbalah luriana ao século XVI. Bem, então, acontece que este Baal Shem Tov tinha que receber o Shabbat e, por alguma razão, ficou preso no meio da floresta. Já temos aí algo importante para aprender. Por que está na floresta um rabino? Por que está no meio do campo ele? Não imaginaríamos ele na sinagoga, na yeshiva, na casa de estudo? Isso já deveria chamar a atenção. Não, ele está no campo. Por que está no campo? Porque o vínculo, o relacionamento direto com a natureza é uma das formas de encontrar o divino. E uma das formas de encontrar o divino dentro dele. Muito bem. Então ele se encontra lá, aparentemente estava em êxtase e não viu que o tempo passou e já não dá o tempo para chegar até a sinagoga. Senão, como é que ele fica preso na floresta? Que tem trânsito na floresta? Tem fogo, ele não pode sair. Esqueceu que era Shabbat. Não tem nenhuma outra explicação prática para compreender isso. A não ser que ele tinha uma prática que suspendia ele do tempo e do espaço. E por isso ficava na natureza. E a natureza responde a ele. Vejam como. Ele estava lá e teve que ficar no campo aberto para o Shabbat. E havia lá um rebanho de ovelhas. Quando ele disse a bênção de saudação da noiva Shabbat, que é o Lechá Dodi, justamente, e ele tem que se levantar para recebê-la, se estivesse na sinagoga.
mas quem faz isso são as ovelhas. Levantaram-se as ovelhas nas patas traseiras e assim ficaram voltadas para o mestre até terminar a oração. Porque enquanto percebia a devoção do Baal Shem, toda a criatura retomava sua posição original, como se estivesse perante o trono de Deus. Tem alguém aqui que queira dizer algo sobre isso? Tem alguém que tenha uma leitura particular antes de que eu invada vocês com a minha? Podem falar. Já vejo que alguém escreveu que bonito no chat. Se tiver mais... Então, eu vou trazer mais algumas contribuições a este pequeno trecho. Então, o divino se encontra em todo lado, aparentemente, especialmente na natureza. Nesse lugar, a pessoa se encontra a si própria, se eleva, perde a noção do tempo. A natureza responde junto, canta junto, com seu corpo, com sua existência. E canta do mesmo modo que ele. Também se levanta no momento certo. Só que vejam aqui a diferença. Eles não se levantam em direção à porta, não tem porta ao campo. Eles estão em direção ao mestre, ao Baal Shem Tov. A sua experiência. É como que a natureza percebe, recebe e responde. E de repente, quando isso acontece, já não é mais ele e eles. Se torna uma relação direta com o divino. Agora, essa relação direta com o divino, aparentemente, é a essência das ovelhas em si mesmas. Porque o texto diz, toda criatura retomava sua posição original, como se estivesse perante o trono de Deus. Ou seja, esse se encontrar, ou esse sair a buscar o divino, que faz a própria natureza, e que por isso ela se torna um cenário fértil para a busca do divino do Baal Shem Tov, ao mesmo tempo, ela encontra sua própria essência com a busca do próprio Baal Shem. É um encontro. E por isso, quando vai se elevar para... Já não é se dirigir à porta, se eleva em direção ao divino, encontra que isso era a sua própria essência, essa era a sua posição original. Ok. Se não houver reações, vamos passar à seguinte história. As franjas. Contava um tzadik, ou seja, um outro, vem a importância do relato. Alguém conta que alguém conta que alguém conta. Contava um tzadik. Não é o Baal Shem Tov falando de si próprio. Alguém fala sobre ele. As franjas do Shali, de orações do santo Baal Shem Tov, tinham vida e alma próprias. Moviam-se, mesmo que o corpo não se movesse. O Baal Shem Tov, pela santidade de suas ações, tinha lhes dado vida e alma. Vamos explicar um pouquinho o que são essas franjas do Shali, que diz aqui. Existe um pouco de contextualização sociológica e histórica. Não existe a roupa judaica, sabem? Isto é bem importante sabê-lo e lembrá-lo uma e outra vez. Algumas vezes as pessoas poderiam até pensar, e isto é uma das vantagens deste espaço criado muito lindamente pelo NUR, no qual a academia se encontra com a sociedade, para estudar, para discutir, para atualizar, de um lado para outro e vice-versa. É muito importante porque existem muitos preconceitos lá na rua. Alguém pode pensar que judeus ultra-ortodoxos, por exemplo, que estão vestidos de preto, estão vestidos de judeus.
Bom, não existe a roupa judaica. Não existe um só livro que diga como deve se vestir um judeu ou uma judia. E não existe isso porque o judaísmo não diz nada sobre a roupa. E o judaísmo não diz nada sobre a roupa porque não presta atenção à roupa. Ou porque libera. A roupa é neutra. Vesta o que quiser. O modelo que quiser. A cor que quiser. Cada um o que quiser. A roupa essa preta é uma roupa que usavam os judeus dessa época e os não judeus dessa época nessa região. Essa roupa que hoje nós vemos que usam os ultra-ortodoxos era a roupa que usavam os cosacos na Rússia, na Polônia, na Ucrânia, na Letônia, Lituânia, Estônia, de hoje em dia. Todo mundo usava isso. Era como hoje usar jeans. Simples assim. E os judeus se vestiam assim e os não-judeus também. Os amigos dos judeus e os inimigos dos judeus. Com essa roupa foram feitos os pogroms contra os judeus. Estavam vestidos assim, uns e outros. Então, isso não tem nada de judaico. Nada, 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 nada. Por que os judeus se vestiam assim? Porque nunca existiu nenhuma regra sobre como um judeu se veste. E sempre os judeus se vestiram como se veste qualquer pessoa na sua região. Muito bem. A única roupa que poderia ser uma roupa judaica é algo que nós chamamos de talit. É como um chale com 4 pontas, que tem umas voltinhas e uns nós, e elas representam as ações, as mitzvot, as boas ações que o judeu está comprometido a fazer. Esse chale simboliza, então, as ações, a importância da ação, simboliza também a não importância da aparência, porque o chale o talit se usa para vestir, especialmente durante as rezas, e geralmente deve cobrir todo o corpo. Inclusive a bênção que se diz quando se coloca esse chale é lehitatef, se envolver com essa roupa. E desse modo todo mundo está, afinal de contas, vestido igual na sinagoga. Se todo mundo está com esse talit, você não pode diferenciar quem é mais rico, quem é mais pobre, quem está mais à moda, quem não. Todo mundo se veste igual. E a cor principal desse chale, desse talit, é sempre branca. Alguns são somente brancos, outros têm algumas linhas azuis ou pretas, alguns de cores diversas. E a cor principal sempre é branca, porque o talit representa também a pureza, a transparência. A ideia de que a pessoa cobre sua roupa, cobre seu corpo e busca a transparência da alma. Pelo menos quando reza. Muito bem. E as pontas, neste caso as franjas que diz aí, se refere às 4 pontas. Que muitas vezes, quando a pessoa está rezando, se movimentar um pouco, se movem as franjas junto ou no sentido inverso, dependendo do ritmo do movimento da pessoa. Tá bom? Agora que entendemos isso, né? O talit representa a transparência, o comprometimento com a ação e a importância da beleza interior além das aparências. E muitas vezes isso enfatiza o movimento do corpo, o envolvimento do corpo, no duplo sentido de envolver, durante a reza. Muito bem. Então, diz a história que as franjas, normalmente, se você está rezando e se movimenta um pouco, elas se movimentam. Só que aqui se movimentavam sozinhas. As franjas do chale da oração do Santo Baal Shem Tov tinham vida e alma próprias. Aliás, Santo Baal Shem Tov é uma inovação hassídica. Os grupos contrários ao hassidismo odiavam os hassidim por isso.
diziam que isso é contrário ao judaísmo, que não existe pessoa santa, nem viva nem morta. Santidade não é algo estático, não é algo humano, não é algo para objetos, não é algo para locais e não é algo para pessoas. Santidade está numa experiência, no tempo. Esse é o mainstream judaico. Mas os Hasidim colocaram na figura do Rebbe algumas coisas que foram muito, muito criticadas em outros contextos. Bom, muito bem. Então, aqui o Baal Shem Tov, as franjas do chale dele tinham vida e alma própria, porque se moviam sozinhas. Dançavam, talvez, sem que ele se movesse. Por quê? Porque talvez o fervor, a kavaná, a intenção de suas ações, o resultado de suas ações, a forma em que ele se colocava nas suas ações, tinham lhe dado uma vida e uma alma. Eu vejo que tem pessoas que levantaram a mão. Vamos fazer uma pequena pausa para poder ouvi-las. Oi, professor. Por favor, escuta. Essas franjas são aquelas franjas usadas nas vestes masculinas, que ficam sempre por fora da calça masculina, é isso? Essas mesmas. Sim, e elas são as franjas que o senhor aborda aqui no conto, que podem até se mover de acordo com a fé da pessoa. Que neste caso tinha uma vida própria. Na minha opinião, isso se parece um pouco com essa questão da natureza. Entendi. Só que aqui o impacto do próprio Baal Shem Tov é maior, porque a natureza é como que a natureza responde, que volta à sua essência, que ela era assim com Deus e tudo mais. Franja, obviamente, não tem nenhuma essência. Já entendo. É um objeto. A intenção da pessoa se manifestaria através dessas franjas. Isso. Okay. Tanto que as franjas parecem como que tivessem vida e alma própria. Exatamente. Entendi. Muito obrigada. Imagina. Isso mesmo. Igualmente, só um ajuste no que acabou de dizer. Se aí alguém pergunta, Jonas Moore, seriam tzitzit, sim, se chamam tzitzit. E essas franjas nem sempre estão fora da roupa. Alguns as usam por fora, outros as usam por dentro. Tá? Alguns as colocam dentro da calça e não se veem fora. Depende, isso é um pouquinho o estilo de cada um. Alguns acham que é mais estiloso fora, outros que é mais estiloso dentro. Alguns não usam, porque a lei diz que se alguém tiver uma roupa quadrada, então deveria colocar nas 4 pontas isso para lembrar os preceitos. Mas como a roupa é redonda, então não tem onde colocá-lo. Então algumas pessoas se fabricam especialmente essa roupa para poder colocar as 4 franjas e tê-las sempre dentro ou fora da roupa. Mas isso, nesse sentido, é uma opção dessas pessoas. Ok. Se não houver mais perguntas por enquanto, ou observações, vamos à seguinte história. Bom, disse o Baal Shem, quando atinjo o mais alto degrau do saber, sei que nenhuma única letra dos ensinamentos está em mim. E que ainda não dei nenhum só passo no serviço de Deus. Que coisa! Quando atinjo o mais alto degrau do saber, nesse momento, ele sabe que nenhuma única letra dos ensinamentos está nele. E que ainda não dei nenhum passo no serviço de Deus. Tais palavras do Baal Shem, o Rabi Moshe de Koblin transmitiu a outro tzadik. Estão vendo o que falamos da transmissão de um para o outro? E este perguntou, mas está escrito no Midrash, adquiriste o saber, o que mais te falta? E o Rabi de Koblin respondeu, em verdade, assim é, tendo adquirido o saber, saberás então o que te falta. Leiam de novo para vocês e pensem sua própria leitura desse trecho.
quando atinjo o mais alto nível do saber, sei que nenhuma única letra dos ensinamentos está em mim e que ainda não dei nenhum só passo no serviço. Então, aparentemente, falta tudo, justo nesse momento. Então, como é possível que exista uma frase que diz, uma vez que você adquiriu o saber, que mais te falta? E outro responde, justamente. Ao saber, você sabe que é o que te falta. Interpretações, leituras de vocês. Luciana achou muito legal. Eu também achei muito legal. Por isso escolhi esta entre muitas histórias do Baal Shem Tov. Acho que esta é bem sofisticada. Vamos lá, acho que aí tem uma mão. Não há ponto de chegada, diz Paola. Boa. Um quê de mística, sim. Por que um quê de mística? Tem que explicar mais quem escreveu isso, hein? Achei bom. Bem típico. Aí saíram as coisas. Ah, levantou a mão Sara Rosenberg. Diga, Sara. Eu acho que a gente vai entendendo com a maturidade, assim, e aceitando a incerteza que é o mundo. E eu acho que isso é um aprendizado. É entender que a gente ainda não sabe, talvez nunca vai saber, mas que vai se pôr a caminho. Que sempre se trata de caminho, né? Sempre se trata de um caminho, que nunca se chega, e que se sabe dessa impossibilidade. Acho que a sabedoria dele é que ele aprendeu que ele nunca vai saber, mas que ele vai continuar procurando. Aí o Jonas disse que eu dei uma pista na margem. Ah, o que eu escrevi lá. Sim, claro, o primeiro que me aconteceu a mim mesmo quando eu li isso foi pensar em Sócrates. Porque Sócrates disse, só sei que nada sei. E muitas vezes você se pergunta, mas como assim? Justamente um sábio desse nível diz que nada sabe. Quando você não sabe de nada, pode até pensar que sabe tudo. E quanto mais vai conhecendo, mais descobre o que não sabe. Mais descobre o gigante que é o saber. Pense, por exemplo, em você mesmo. Quando você começa a se conhecer mais, começa a ver o abismo que existe entre você e você. Quando você começa a conhecer uma pessoa, começa a descobrir tudo o que não sabe. E assim dizem todas as pessoas que pesquisam algo, seja física, química, filosofia, história. E as pessoas, os pesquisadores, se concentram numa época, numa pessoa, num evento. E é interminável tudo o que tem para aprender sobre esse assunto. E essa especialização lhes mostra ainda mais e mais tudo que não sabem sobre ela, justamente pelo muito que progrediram nela. Os místicos dizem, aí alguém falou, é bem místico isso, exatamente. Os místicos dizem que o infinito não é somente para fora, existe um infinito para dentro. Não é que você sente o infinito somente quando olha para o céu, especialmente fora de São Paulo, claro. Olhar para o céu em São Paulo não mostra muito, né? Mas se você está num deserto e olha para o céu e vê essa imensidão, isso te dá a sensação do infinito. Se olhar para umas montanhas, te dá a sensação do infinito. Agora o místico vai dizer, também existe um infinito para dentro da consciência de uma pessoa, ela também é infinita. Dentro de uma flor existe um infinito de mistério. Dentro de um filhote de um cavalo que acabou de nascer e já sabe como funcionar, como andar, como mamar. Existe um infinito. Saber progredir vai te aproximando
da consciência do infinito e do eterno. E então, acontece justamente esse paradoxo. Quanto mais você sabe, mais consciência tem do que poderia e não sabe. E isso é justamente o saber. E poder conviver com isso, com essa grandeza, e essa humildade ao mesmo tempo, é a verdadeira grandeza da humildade. Essa humildade é possível somente com muito conhecimento, com muita grandeza. Somente quem conhece muito pode sentir muito mais esse vazio de não saber. E isso é um grau muito elevado de sabedoria e de conhecimento. Para exemplificar, vou contar a vocês uma piada judaica, muito bonita, que diz o seguinte: numa sinagoga pequena, havia um grupo de pessoas que rezavam todos os dias, e quando chegavam a um momento determinado, o rabino suspirava e dizia: nada somos. E depois disso, entravam na última parte da reza. Um dia, o rabino estava doente. E a reza devia acontecer de todo modo. Então, estava todo mundo rezando. E quando chegou o momento quase final, no qual geralmente o rabino suspirava e dizia: nada somos, todo mundo ficou em silêncio, ninguém sabia o que fazer. E não podiam chegar ao final da reza, porque somente depois disso diziam a última parte. Então, o empregado da sinagoga, que costumava ajudar as pessoas, se alguém precisava justamente do talito, do kippah, ou do livro, ou acender uma vela, quis ajudar aí. Então, viu que não andava a reza, que parou aí. Então, ele mesmo suspirou e disse: nada somos. E nesse momento, bateu na mesa o presidente da comunidade, se levantou da sua cadeira, olhou para ele e gritou: e você, quem acha que você é para dizer que nada somos? Tá? Eu gosto muito dessa piada, porque me parece que parece um conto de sabedoria. Poderia perfeitamente entrar neste curso do NUR. Tem níveis, né? A pessoa ao nível mais baixo pode ser aquele que vai dizer: você não vai dizer que eu não valeu nada, fale por você. Agora, o nível mais elevado, você precisa ser muito grande, muito sábio para dizer: nada sei, não sou nada. Descubro que sou um pontinho na imensidão do espaço e na eternidade do tempo. E então essa era a grandeza desse Baal Shem Tov. Quando atinge o mais alto degrau do saber, sabe que nenhuma letra dos ensinamentos está nele. Isso também é importante. Saber desprender o conhecimento de si. O conhecimento não sou eu posso perceber, posso reparar, posso me conectar, mas sempre é através de mim. O conhecimento em si, a sabedoria em si é muito maior. Importante não acreditar que o fenômeno é o nômen, diria Kant. A coisa em si é uma coisa, o que eu percebo da coisa é talvez tudo quanto eu tenho, como dizem os fenomenologistas. Mas isso não significa que isso seja a coisa em si. E que ainda não dei nenhum só passo no serviço de Deus. Eu somente estou comigo. Mas que mais te falta quando já adquiriu o saber? É isso mesmo que você sabe ao saber. Que falta.
e o que falta. Muito bem, não sei se deixamos aí perguntas ou observações no caminho. Olá, professor. Por favor. Boa noite, é um prazer. Boa noite, Tudo Felipe. bem? Tudo. Então, professor, na realidade eu vou voltar um pouquinho quando o senhor cita a Cabala, que a Cabala, na realidade, se popularizou muito no meio esotérico, né? Hoje você vê a essência da Cabala na vida, Cabala cristã, Cabala dos anjos, Cabala... E, na realidade, era uma ferramenta mais ou menos para ler partes ocultas, né, no Torá. E ela é uma ferramenta que muitas religiões estão se utilizando para isso hoje e se popularizou demais. Vendem diversos livros, assim, todo mundo andando com um livro de Cabala hoje, é uma coisa muito engraçada. Então eu queria entender um pouquinho mais nesse termo antigo, nessa visão de como ela é utilizada, de como é a base da Cabala mesmo. Bom, para isso, vamos... Posso entrar um pouquinho aqui? Sim, por favor. Rubem, caso você queira deixar algumas questões que não são diretamente sobre o tema que você está colocando para o final, né, eu acho que não há problema, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo, perdendo o fio da meada no curso, eu não sei, e a gente tem 4 encontros, então, se for o caso, eu peço compreensão de todos, mas se for alguma questão que não é diretamente relacionada ao tema que está sendo colocado pelo Rubens, seria interessante até anotar no chat, ou então fazer essa questão no final da aula, né? Sim, perfeito. Eu ia dizer justamente algo nessa direção. A pergunta é instigadora e tentadora, Felipe, e é necessária para estudar o Hassidismo. É bom conhecer pelo menos algumas coisas da Cabala, é verdade. Só que a pergunta é gigante. Eu dei uma pincelada bem maior, por isso recomendo de novo que vão assistir a aula introdutória a este minicurso, porque lá eu dediquei um bom tempo, acho que um quarto do tempo, a explicar bastantes bases da Cabala em geral. É verdade também o que falou o Felipe, a Cabala se tornou algo um pouco popular e até vulgar em algumas expressões e algumas apresentações, mas existem linhas de estudo e de pensamento dentro da Cabala que são mais originais e mais profundas. Mas para responder bem essa pergunta, precisaríamos fazer um curso inteiro ou um ciclo inteiro sobre isso. Quem sabe, outro dia o marcamos. Mas se você assistir a aula aquela, vai ter uma boa introdução. Lá tem realmente uma explicação bastante esquemática e exaustiva ao mesmo tempo, que introduz, pelo menos, o que seria necessário para poder acompanhar aqui. Tá bom? Em uma palavra, se trata da linha mística mais famosa dentro do judaísmo. Entendido mística como a ideia de que existe no mundo 2 aspectos, um aspecto oculto, um aspecto revelado, e a mística é sempre uma técnica para acessar o oculto. E a Cabala é uma forma dessa mística judaica, que se caracteriza por um modo de cumprir os preceitos, por um modo de estudar e por um modo de rezar. O link está novamente no chat, o link da palestra está novamente no chat aqui. Perfeito, então já está aí. Muito bem, não sei se aqui entre os comentários tem mais alguma coisa, e se não, vamos continuar. A sabedoria pode estar em reconhecer a própria ignorância, exatamente, muito bem, Isabela. A vida é um eterno aprendizado. Se tudo o que fazemos, falamos, pensamos, contribui para a ampliação das luzes ou das sombras, só estudar não adianta. É verdade, precisa as duas coisas. Observar também o que fazemos e como. Sempre aprender mais e mais. Buscar essa certeza, encontramos as dúvidas e nelas nunca mais saímos. Ok, muito bom. Conhecer Deus em todos os seus caminhos, em só amar Deus com todo o coração. Ok? Não adianta só estudar, exatamente. Com certeza.
não sabemos o que nos... Ok. Muito bem. André Silva pergunta, Rabi, isso se relaciona com o recebimento cabalístico, diferente do sábio que vai em direção ao saber, no místico, o saber vem até ele. Mais ou menos, eu acho que o recebimento cabalístico, sim, acho que a primeira parte do que você falou vai direto a esse encontro. Kabbalah significa receber. Agora, se o sábio vai atrás e o místico, a sabedoria vem para ele, isso já, eu chamaria isso um pouco mais de marketing de uns ou de outros, né? Eu acho que que todos os que se dedicam à sabedoria, de algum modo, a estudam, seja em livros, ou seja em práticas, seja vivendo, seja observando a vida. Não é que simplesmente um dia as coisas vêm à pessoa, ou a pessoa está atrás delas. Eu acho que é necessário o encontro, eu acredito no encontro, em tudo. Vamos em frente. Vamos com a seguinte, por favor, professor Luiz. Bom, aqui vamos ter que ampliar um pouco. Será que você consegue? Acho pouco provável que consiga. Eu ampliei para mim. Tudo bem, então eu vou ler. Muito bem. Aqui vamos ver algumas coisas sobre a comunidade. Estávamos vendo sobre o Baal Shem Tov, agora vamos ver o que acontece com a comunidade dos Hasidim. Na festa, quer talvez alguém ler? Se não ouvem tanto sotaque hoje, preferem ouvir o sotaque que se expor na leitura? Ok, vamos lá então. Na festa de Simchat Torah, divertiam-se... Não, deixa, alguém está movendo o... Opa. Divertiam-se os discípulos na casa do Baal Shem Tov, dançavam e bebiam, e faziam subir sempre mais vinho da adega. Depois de algumas horas, a mulher foi procurar o Baal Shem em seu quarto e disse-lhe: se não pararem de beber, logo, não mais sobrará vinho para a sagração do Shabbat. Enfim, para a consagração do Shabbat. Rindo, ele respondeu: dizes bem, vai ter com eles e manda-os parar. Vai falar com eles para parar. Ao abrir a porta da sala grande, ela viu os discípulos dançando em roda, e em volta do círculo serpeava chamejante um anel de fogo azulado. Então, ela mesma tomou de um jarro na mão direita, de outro na esquerda, e afastando a criada, desceu à adega, voltando depressa com os jarros cheios. Bom, enfim, esta é uma descrição muito detalhada de uma coisa muito mundana, mas que claramente quer demonstrar como era reveladora a devoção da dança. Isto também é algo bem inovador do mundo hassídico, que começa com o Baal Shem Tov e depois vai continuar muito. A ideia de que a reza é extática, e ela acontece, quer dizer, de êxtase, não estática, não que fica quieta. Busca o êxtase, e esse êxtase acontece justamente não na prática ritual automática. Pelo contrário, envolvendo com muita intensidade, com muita devoção, tudo. Os Hassidim, para rezar, dançavam, se agitavam, ficavam exaustos. E os relatos sempre dizem que um potencializava o outro e todos juntos criavam um fogo que trazia a presença do divino. Então, a ideia do que acontecia lá, do vinho, da dança, a mulher, quando está separada disso, lhe parece que isso é um bando de malucos, ou de bêbados. Mas depois descobre que o que está acontecendo lá é, de novo, uma suspensão do tempo e do espaço.
através da vivência. E que se vai ter vinho, não vai ter vinho para o Shabbat, que vai vir depois, já é menos importante. O importante é essa hora, a intensidade e a realização total e completa dessa hora, desse momento. O mestre também dança, vejam esta outra. Uma noite em Simchat Torah. Simchat Torah é uma festa na qual se dança com a Torá, uma vez por ano somente, porque se celebra o final do ciclo anual da leitura da Torá e que imediatamente começamos a lê-la de novo. Uma noite em Simchat Torah dançava o próprio Baal Shem com sua congregação. Tomou de um rolo da Torá e dançou com ele. Depois pô-lo de lado e dançou sem ele. Nesse momento, um dos discípulos particularmente familiarizado com os movimentos do Baal Shem observou aos companheiros: agora o mestre deixou de lado o ensinamento visível e tornou assim o espiritual. Não sei se alguém tem alguma opinião sobre isto, mas aqui nos encontramos realmente com uma síntese emblemática do Hassidismo. Então, temos por um lado a comunidade. Temos por outro lado a celebração da tradição. Terceiro assunto aqui é uma celebração que vai além da tradição. É uma dança, de novo, é estática, acontece êxtase. Se reza com a dança, se elevam as pessoas com a dança, tanto que chega um ponto em que o próprio mestre, aparentemente o próprio mestre, era a Torá. As pessoas dançam com a Torá e de repente deixam a Torá e dançam com o mestre. O mestre é ele mesmo a personificação da Torá. Isto, por um lado, fortalece o que estávamos dizendo antes. A intensidade da experiência que revela a sabedoria na própria vida. Por outro lado, algo muito importante também, que a Torá, a sabedoria, não deve permanecer no livro, na letra escrita, no estudo, e sim na prática, ser o conteúdo. Selo, não só praticá-lo, selo. Até lá, tudo bom, na minha opinião. Existe aqui também um terceiro aspecto, que é o perigoso, o que também existe no mundo hassídico. E é justamente a ideia de, então se sou eu, já não preciso de mais nada. Aí é onde passamos o limite. Aí o Rebbe pode ser Deus, pode ser a Torá, o que ele mandar, o que ele dizer. E aí pode se perder o indivíduo, pode se perder a comunidade, pode se perder o próprio Rebbe. E pode se perder a Torá e Deus também. Então, essas questões são constantemente o risco da jornada hassídica. Me pareceu que aqui alguém queria dizer alguma coisa a mais. Marina, você ainda quer falar? Você perguntou, desculpa. Ok, continuamos. E aqui este é um outro conto bem famoso, o surdo. Conta o neto do Baal Shem Tov, Rabi Moshe Chaim. Ouvi isto do meu avô. Uma vez, um rabequista se pôs a tocar com tal doçura, que todos os que o escutavam começaram a dançar. E bastava alguém chegar ao alcance do som da rabeca para juntar-se à roda. Então, apareceu no caminho um surdo, que não conhecia nada de música. E o que via pareceu-lhe coisa de doidos, sem gosto no sentido. De novo, não sei o que... Eu sempre espero um pouquinho por se alguém quer dizer algo, quer trazer uma leitura própria, antes de eu, como disse antes, invadir vocês com minha leitura. Ok, então, avanço eu. Primeiro, aqui nos encontramos de novo com algo bonito, mais uma vez, a ideia de que a reza não é somente palavra, é música. E não é somente palavra e música, não é somente canção, é dança, é movimentação. É uma movimentação que emociona e que espiritualiza. Importante que nós aqui vejamos como se une a mente, o corpo, a emoção e a espiritualidade.
são 4 aspectos. Nós, às vezes, misturamos uns com outros ou dissociamos, acreditamos que o corpo nada tem a ver com o espírito. Bom, aqui se mostra que sim, que é através do corpo que elevamos o espírito. Através do corpo encontramos a espiritualidade. Algumas vezes pensamos que espiritualidade e emoção são uma mesma coisa. Não são. Não são. A emoção é chorar, é rir, é ter medo, essas são emoções. Espiritualidade é transcendência, é uma espécie de voo, é uma saída ou uma entrada profunda em você. Tá? E existe, por outro lado, essa outra dimensão, que é a mente, o estudo, o conhecimento, o entendimento, que pode vir depois, ou pode vir antes, ou pode condicionar as 3 partes. Tá? Então, isto é bem importante toda vez que vemos aqui a dança, porque o Hassidismo trabalha com isso bastante. No judaísmo em geral também, mas o Hassidismo tem essa particularidade. Ok. A música extática contamina, contagia, chama as pessoas a quererem participar também. Alguém escuta, não fica sentado como num concerto. É mais como, sei lá, como um festival trans, está todo mundo aí entregando tudo. Né? E, de repente, aparece uma pessoa surda. Não necessariamente se trata de um defeito físico, na minha opinião. Porque diz que não conhecia nada de música. Então, já o próprio relato revela a metáfora. Se trata de um problema de musicalidade, de um problema físico, se a pessoa vê ou não vê, ouve ou não ouve. Se trata da disposição. Se existe disposição, então também alguém que não sabia de nada se aproxima e já quer participar. Se não existe, então a música não diz nada. E então as pessoas estão se movimentando como malucas. Ninguém entende o que é o que está acontecendo. Eu quero dizer a vocês que eu conhecia essa história urbanizada e modernizada. Na versão que eu tinha ouvido há muitos, muitos anos, quando eu era adolescente, era que uma pessoa está andando na rua e vê no 5º andar de uma janela um monte de pessoas se movimentando. Essas pessoas estão se movimentando com uma música muito emotiva, mas esta outra pessoa, como é surda, ou como não pode ouvir porque a janela está fechada, acha que eles estão malucos. E daí vem a ideia de a quais músicas a gente está aberto a ouvir. Quais músicas podemos ouvir e, através delas, descobrir o caminho, a êxtase, o encontro com o transcendente e o divino, e quais nos passam de longe, não estamos dispostos ou disponíveis, não ouvimos a melodia, e então o movimento nos parece vazio ou maluco. Quais são as músicas que ouvimos? Quais são as danças que podemos participar, integrar? E quais são as que nos deixam malucos ou deixam aos outros malucos diante de nós? Muito bem. Vamos em frente. Alguém levantou a mão agora sim? Sim, professor. Por favor. O senhor disse em relação ao surdo, mas o surdo não tem, ele capta os sinais de uma outra forma. Exato. Surdas, às vezes, participam de orquestras e tudo mais, e tocam, e cantam. Então, eu acho que aí entra a alma, entre aspas. Exato. Ela está captando essa música, está entrando dentro do íntimo dela. Então, ele consegue entender essa música. Perfeito, perfeito, perfeito. Obrigada. Marina, acho que essa é exatamente, eu entendo exatamente dessa forma também a intenção desse texto, e esta observação só ajuda a separar justamente a literalidade, que não daria nada, da metáfora. Sim. Que é toda a riqueza desse pequeno relato, exatamente. Obrigada. Se nós ficássemos somente, se o dispositivo do ouvido físico funciona ou não funciona, estragaríamos a mensagem, exatamente. Exatamente.
Então, justamente a explicação ajuda muito, porque, inclusive, do ponto de vista literal, o surdo consegue vibrar com a música e envolver a sua alma. Sim. E alguém que não está disponível, mesmo que não seja surdo, não estará. Exato. Exatamente. Perfeito, Marina. Obrigado. Muito bem. Quer ler, Marina, o próximo texto? Posso ler? Por favor, vamos lá. A força da comunidade. Contam, à noite de certo Yom Kippur, a lua estava oculta por trás das nuvens. O Baal Shem não pôde sair e dizer a bênção da lua. Isso o afligia muito, pois agora, como de outras vezes, sentia um desafio imponderável, dependia da obra dos seus lábios. Debalde concentrava sua força profunda na luz do astro errante, para ajudá-lo a despir-se das pesadas capas. Tantas vezes as enviou, quantas vezes lhe disseram que as nuvens se tinham adensado mais, até que se perdeu a esperança. Enquanto isso, os Hashidim... Sim, são os Hassidim, do movimento Hassídico, sim. Ou seja, a comunidade dele. Um minutinho, aí explico uma coisinha e já segue com outro parágrafo. Existe na tradição judaica uma bênção para a lua. Existem bênçãos para tudo. Para ver o arco-íris, para ver uma pessoa que faz tempo que você não vê, quando você reconhece a sabedoria em alguém, quando você está feliz, quando está triste, quando come um fruto pela primeira vez nessa temporada. Existem bênçãos de todo tipo, quando você acorda, quando você vê, quando usa água, quando vai no banheiro, tem uma bênção para cada coisa para tornar especial o comum, o trivial, o que parece óbvio e não é, para dar consciência especial e santidade. Muito bem, então, acontece que existe também a bênção para quando se vê a lua nova. Tá? Assim que é possível ver a lua nova, existe uma bênção. E existe todo um mito e uma mística ao redor da bênção da lua nova saindo da reza de Yom Kippur. Yom Kippur é o dia mais sagrado do ano. Um dia de 25 horas de jejum. O único dia do ano que o judaísmo faz algo que é contrário ao judaísmo, que é se dedicar somente ao espírito. No judaísmo, espírito e corpo vão juntos, sempre. Sempre. No Shabbat, nas festas, em tudo. Em tudo. A santidade se manifesta no corpo e no espírito juntos. Tá? No Shabbat, por exemplo, que é o dia espiritual, se veste bem, se toma banho melhor, se come uma comida melhor, tem relações sexuais e demais. O corpo e o espírito vão juntos, como estávamos dizendo antes. Bem, Yom Kippur é o único dia que é assim, somente do espiritual, se jejua e demais. E saindo de Yom Kippur, existe toda uma mística, uma mágica de a ver se vamos conseguir, inclusive agora, ver especialmente o detalhe da lua e abençoá-la. E acontece que não conseguiam. E o Baal Shem Tov, que se supõe que tem poderes especiais, fazia todos os seus esforços, se concentrava profundamente, mas somente via que mais e mais camadas de nuvens impediam a bênção da lua. Enquanto isso, os Hassidim, pode continuar, Marina. Marina? Não? Algum outro voluntário? Alguma outra voluntária? Ok, voltei, professor. Obrigada, perfeito. Ok. Enquanto isso, os Hashidim, Sim. que nada sabiam da tristeza do Baal Shem, se tinham reunido fora da casa e começado a dançar. Assim costumavam passar a alegria festiva à noite do dia, em que, pelos altos préstimos sacerdotais do Tzadik, o Tzadik é o rabino, sim. O Tzadik se dera a conciliação para o ano todo. Estão vendo que a mágica vai longe. Se o Rebbe consegue fazer com que a lua se veja, então daí dependeria
tudo o que poderia acontecer ao longo do ano. As conciliações, a paz mundial, ou a paz dentro do mundo interior de cada indivíduo, de cada Hassid. Ok, de tudo isso dependia, e por isso o Rebbe estava destruído, de que não podia abençoar a lua. E então, quando sua sagrada alegria subiu bem alto, penetraram no quarto do Baal Shem, ainda dançando. Logo, empolgou-os o entusiasmo e tomaram-no pelas mãos. A ele que, sombrio, lá estava sentado e o arrastaram para a roda. Neste momento, ecoou um grito vindo de fora, repetidamente, clarear a noite e com fulgor, dantes visto, perdia a luz do céu sem mácula. Nunca antes visto isso. Ou seja, o que aconteceu aqui? O Baal Shem Tov, que é visto como sagrado, como milagroso, que dele depende que possam se abrir as nuvens e se ver a lua, e dele depende então a bênção da lua, que dela vai depender o ano todo de todos, ele mesmo não consegue. E quem consegue fazer tudo isso para ele é sua própria comunidade, dançando. E ele nem percebe isso. Eles vão fazendo isso e levam, arrastam ele. Que no conto passado ele era tudo. Ele era quem resolvia. Ele era a Torá. De repente as coisas, ele perde a força se não fosse por eles. E ele é a força deles que dá a ele sua condição de tzadik. Está no ser juntos e no dançarem juntos. Olhem como funciona essa dinâmica. Ok. Qual é o limite do Hassidismo em relação à idolatria do Hassid? Pergunta Sara. Fazer é mais importante do que entender, e fazer não há um perigo nisto. Parte complicada é muito criticada também. Ok. Ok. Tá. Sim. Qual seria o limite em relação à idolatria? Então, esse mesmo. Eu sinto, Sara, que, como eu disse logo no começo e também na introdução, a figura do Rebbe é chave no mundo hassídico e é o começo e o fim de muitas coisas. De novo, porque ele pode ser um canal, pode ensinar com sua simplicidade, com sua humildade, com seu ser, com seu estar do lado, com seu perceber o outro, com sua empatia, com sua bondade, e pode se perder exatamente em tudo isso, na centralidade, na divindade, na suposta sabedoria, nos supostos poderes e milagres. Ele pode se perder, a comunidade pode se perder, o judaísmo pode se perder aí. E nós vemos isso, infelizmente. Aparentemente não nos primeiros mestres, mas sim no decorrer das gerações. Ok, vamos à seguinte história, que estamos chegando ao finalzinho do nosso tempo. Temos alguma voluntária, para ler este trechinho? Eu posso ler. Bom, por favor. Todas as noites, depois da prece, o Baal Shem ia para o seu quarto. 2 velas eram postas diante dele, e sobre a mesa, entre outros livros, o misterioso livro da criação. Ok, paramos aqui um minutinho para aqueles que querem pinceladas cabalísticas. O livro da criação é o que se chama Sefer Yetzirah, e é um dos livros ao redor da Kabbalah. O livro principal da Kabbalah é o Zohar, o livro do esplendor. E Sefer Yetzirah é um outro livro contemporâneo, anterior, enfim, que tem várias das bases que depois são desenvolvidas no Zohar. Bom, muito bem, vamos lá. Depois eram admitidos juntos todos os que precisassem de seus conselhos.
e ele lhes falava até a 1/10 hora. Uma noite, ao saírem, um deles comentou com um companheiro que as palavras que o Baal Shem lhe dirigira lhe tinham feito muito bem. O outro respondeu-lhe que não dissesse bobagens, pois haviam entrado juntos e durante o tempo todo o mestre falara só com ele e com ninguém mais. Um terceiro que os ouvia intrometeu-se sorrindo. Estranho estarem os dois tão enganados, pois se o Baal Shem estivera a noite inteira em conversa particular com ele. Nos mesmos termos, fizeram-se ouvir um quarto e um quinto, e finalmente confessaram todos ao mesmo tempo o que haviam experimentado. Mas já no próximo instante, o grupo caiu em silêncio. Então, opiniões, recepções, interpretações. Isto, eu diria, é talvez a grande missão de um educador, de um mestre, de um rabino, talvez de um professor, não sei. E é poder falar a um público de tal modo que cada um sinta que ele está se dirigindo pessoalmente a cada um. Não sei se eu estou falando de um modo que algum de vocês consegue sentir desse modo, mas essa deveria ser o grande objetivo, talvez inatingível. Poder falar de um modo que cada um sinta de verdade, que que muito do que é dito especialmente para ele ou para ela. E não como uma hipocrisia, senão como uma empatia muito, muito ampla. A Torá tem muitas passagens nas quais o singular e o plural se misturam. Passagens que começam em singular e continuam em plural e depois continuam de novo em singular. Sábios, que eram mestres, também de algum modo eram pedagogos, que vieram 2000 anos depois, e que deles nos separam 2000 anos, no Midrash, no Talmud, dizem que isso é proposital. A Torá fala desse modo de propósito, para que de vez em quando o leitor se sinta convocado como indivíduo e pense que a Torá está falando com ele. Tem trechos que são relatados, e não fica claro se Moisés está falando com todos ou com um, ou com cada um, ou Deus. E aí eles gostam de dizer que falava com todos e ao mesmo tempo com cada um separadamente, com individualidade, com personalidade, com unicidade de cada um. Aqui, aparentemente, o Baal Shem Tov tinha essa capacidade, fazer com que as pessoas sintam que ele está falando pessoalmente, e não por uma questão de hipocrisia ou de idolatria, senão por uma sensibilidade para com sua comunidade e por um conhecimento, talvez, muito, muito próximo de cada um deles. Como se o mestre conhecesse seus 5, 10, 20 ou 30 alunos bem, muito bem, e preparasse sua palestra, ou sua prédica, ou sua mensagem, pensando em todos eles, levando cada um deles dentro da sua mente e dentro do seu coração. E aí, montasse realmente e falasse em paralelo, individualmente. Se supõe que isso é possível, com sensibilidade é possível. Pensem que muitas das coisas que falamos, eu faço questão de dizer isso muitas vezes, porque realmente acredito nisso. Muitas das questões que falamos chegam a cada um de vocês de um modo diferente. Porque cada um de vocês é outro.
porque chegou aqui de outra experiência e vai a outra experiência. Está repleto de uma história muito particular. Quando eu falo a palavra divino, a palavra espírito, a palavra mãe, a palavra pai, a palavra amor, a palavra raiva, todas elas têm sua conotação específica em cada um de vocês. Então, eu estou falando uma palavra, mas ela ecoa de 53 formas. Não sei se são 53 aqui. Se puder acontecer que isso ecoa da forma mais personalizada, quer dizer que tivemos uma conexão boa, certa. E aparentemente o Baal Shem Tov conseguia fazer isso. Eu acho que a falha é possível. É possível ser desse modo. Se quem faz a locução tiver um coração, uma mente ampla o suficiente para abraçar ao mesmo tempo várias individualidades e pessoas e histórias, então é possível. O que acho que é mais difícil é ouvir cada pessoa como se fosse a única. Isso talvez seja mais difícil. E talvez era essa a sensação deles. E cada um se sentia único lá. Estavam todos juntos, mas cada um sentiu que entrou sozinho. Que era uma conversa a quatro olhos. Isso talvez fala também, não somente sobre o conhecimento, e não somente sobre a habilidade, a capacidade de transmitir em forma personalizada, mas também fala sobre a troca no ato da sabedoria e da educação. Porque também cada um tem que se colocar de um modo único, para poder receber diretamente no seu coração, na sua mente, na sua história, cada coisa que está sendo dita lá. Isto, de algum modo, nos responsabiliza a todos nós, a vocês e a mim. Eu tenho que saber falar de um modo que chegue à sua individualidade e você tem que fazer o esforço de fazer com que isso que eu estou falando para todos chegue a você da forma individual. E essa seria talvez a proposta. E agora, vejam o final do texto, que é bem, bem, bem bonito. Uma vez que eles descobrem que cada um teve essa experiência, sendo tão diferentes todos eles, e estando todos ao mesmo tempo no mesmo lugar ao mesmo tempo, o que fazem no final que é? Fazem duas coisas. Eles se escutam. Acho que fazem três coisas. Eles se escutam um ao outro. Primeiro, cada um vem com sua história, com sua versão da realidade. Né? Desmentindo a dos outros. Impossibilitando. Mas como assim? São todas bobagens. Ele falou somente comigo. Não. Como assim? Somente comigo. Nem com você, nem com você. Agora, depois chega um ponto no qual eles fazem outras questões. Eles conseguem ouvir um ao outro. Eles conseguem aceitar que cada um foi e é único ao mesmo tempo para o mundo todo, que neste caso era a sabedoria do Baal Shem Tov. E o terceiro e último passo, talvez o mais misterioso, emblemático e lindo do texto, que fazem ao final de tudo? Calam. Ficam em silêncio. Como se o silêncio fosse o lugar do acolhimento, fosse o espaço que permite que tudo isso aconteça. E fosse a possibilidade de conexão infinita entre eles. Ok, vamos à seguinte. Bom, acho que... Luiz, quantas ficaram? Temo que não vamos conseguir chegar até o final. Esse é o 9 de 13. Opa, então nós temos que terminar 8h30, é isso, né?
Olha, Rubem, por nós não há muito problema, não. Você pode ir tranquilamente um pouquinho mais. Aí é o seu horário. Sim, não, mas só muito pouquinho mais. Então, um minutinho que eu vou ver aqui e vamos escolher, então, algumas, porque senão não vamos conseguir. Todas não vamos conseguir, então vamos ver onde vamos ter. Um minuto. Essa é a número 9, falou, né? Sim, número 9. Sim. E depois vem, ok. Bom, vamos avançar. Ok, tá. Vamos lá. A palavra do discípulo é parecida a outras que temos visto. Aqui é um discípulo que fortalece o próprio Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov está sem... Agora, na sexta-feira, a hora em que o tzadik examina sua alma, escureceu certa vez todo o mundo do Baal Shem e quase morreu nele o espírito da vida. Assim encontrou um de seus grandes discípulos e disse: meu mestre e senhor, disse ele tremendo, e não conseguiu pronunciar nem uma palavra mais. Mas já com isso, instalaram nova força no coração do Baal Shem. E o espírito de vida fortaleceu-se nele. Então, aqui vemos de novo a força do outro. A disposição também do mestre para ser realimentado pelo outro. Aí depois, a seguinte história, perguntou um discípulo ao Baal Shem Tov: como se explica que uma pessoa apegada a Deus e que sabe estar próxima dele experimente às vezes uma interrupção e um afastamento? E o Baal Shem Tov explica que quando um pai quer ensinar seu filho pequeno a andar, coloca-o primeiro à sua frente, estende as mãos a ambos os lados para que ele não caia. E assim, entre as mãos paternas, a criança caminha em direção do pai. Mas tão logo se aproxima dele, o pai se afasta um pouco e separa mais as mãos, e assim sucessivamente, para que a criança aprenda a andar. Então é interessante isto, que a proximidade, o caminho em busca de Deus é um caminho eroticamente místico. De propósito. Algumas vezes, eu quando vejo esse tipo de coisas da mística, me lembro de quando eu comecei a dar aula há muitos anos, quando eu comecei a carreira. Um publicitário era uma das pessoas mais ativas na minha primeira comunidade em Barcelona. E ele, quando terminava, ele se tornou muito assíduo às aulas. Ele não vinha a nenhuma reza, mas vinha a todas as aulas. Deixava tudo e se organizava para estar nas aulas. E depois, quarta ou quinta, por aí, ele começou a dizer: escuta, é maravilhoso poder estudar junto com você, porque eu não consigo encontrar no texto da Bíblia, no texto do Talmud, no conto hasídico, nada do que você diz quando eu leio sozinho. Você lê com a gente, nos mostra tudo isso, e aí tudo se vê de outro modo. Então eu me sentia muito lisonjeado e demais. Eu tinha 30 anos, estava começando a carreira. Ele era um grande publicitário. Até que um dia o discurso dele mudou. Ele começou a dizer: cheguei à conclusão do seguinte: você é um grande mestre, um grande pedagogo, não lembro que palavra ele usou, mas os textos sagrados estão muito mal escritos. Eu não sei quem escreveu isso, quem escreveu a Bíblia, quem escreveu o Talmud, mas se eles queriam dizer tudo o que você nos ensina, eles têm que passar um curso na minha academia de publicidade, viu? Porque eles não sabem nada de comunicação. Zero. Olha tudo que falta. Essa era a brincadeira dele. Ele nunca deixou de vir às aulas e demais. Mas existe às vezes, algumas pessoas se perguntam, algumas pessoas gostam de filmes que não se fecham, que não são claros, que você tem que interpretar, que tem que trabalhar. E outros preferem algo que é direto. Algumas pessoas preferem um texto complexo, que tem muitas interpretações. E outras preferem algo direto.
As que não gostam daquilo que tem muita interpretação e é complexo e tem que trabalhar demais, dizem, por que não escreve direto? E os que sim gostam disso, os que sim gostamos, eu me incluo no segundo grupo, obviamente, eu acho que aquele texto que não é autoexplicativo, que tem um monte de interpretação possível, que você encontra nele coisas diferentes toda vez que volta a lê-lo, em circunstâncias diferentes. Texto muito mais rico e tem muito mais vida, principalmente porque ele trabalha com você, porque ele te convida a ser coautor dele. Seja um poema, seja um filme, seja um livro, seja uma música. Quando você tem que escrever junto, e pode escrever junto de formas diferentes, está aí a Sara, que hoje participou muito, Sara é uma artista, faz esculturas. Com certeza a escultura deve ser lida de formas diferentes em momentos diferentes. Assim como a música, como a poesia, como um trecho. E isso faz com que você cresça, com que você se descubra. Para o místico, Deus não é um ser separado. O divino se encontra em todo lado. E ele se revela em você. Quando você trabalha com você. Então é necessário que te solte para que você possa andar. E te soltar é escrever de forma que precise de teu trabalho, de tua própria criatividade. A oração no campo é parecido com o que estávamos lendo antes. É uma pessoa simples que está num outro lugar, que também acaba rezando no campo, e essa reza, milagrosamente, influencia a reza que está acontecendo na sinagoga, simplesmente porque vem com toda a devoção. É uma pessoa que fica presa, que queria vir na sinagoga do Baal Shem Tov e não pode vir. Mas de lá onde ela estava, segundo o Baal Shem Tov, ele fez toda a diferença na sinagoga. E isso mostra, de novo, como o mais importante não são as formas, não são as aparências, não é o status, é a devoção, é a entrega. O mundo todo é muito mais do que se vê, dos espaços físicos e dos momentos específicos. As coisas verdadeiras, essenciais, acontecem fora do tempo e do espaço e se conectam de qualquer forma. Ok, eu acho que por hoje vamos deixar aqui. Vamos talvez, acho que o penúltimo é bem pequeno. Esse podemos ver, um que diz a mãozinha. Esse. Rabbi Nachman de Breslov é um dos mais famosos, bisneto. Romeu, eu estou tentando te avisar pelo chat, a sua câmera não está centralizada, você está sumindo aí da nossa imagem. Opa. Isso. Aí sim. Opa, ok. Tá bom, obrigado. Agora sim? Eu não me vejo, eu estou vendo somente o texto. Ok. Agora está me vendo? Sim? Ok. O Rabbi Nachman de Breslov foi um grande mestre racídico de uma outra comunidade que é famosa até hoje em dia, que dança muito, e ele foi bisneto do Baal Shem Tov, e ele diz, em nome do Baal Shem Tov, o seguinte: ai de nós, o mundo está cheio de tremendas luzes e segredos, e o homem encobre a si mesmo com sua mãozinha. De novo, isso é uma coisa bem pequena, bem simples, que parece até trivial, mas se nós lermos nas entrelinhas, vemos bastantes mais coisas, especialmente à luz de tudo que já falamos. Ou seja, existe luz. E o mistério é parte da luz. Tremendas luzes e segredos. Então, você vai dizer, mas por que segredo é algo bom? Não, porque o segredo tem a ver com envolver você, como revelador. Você não é passivo. E tem aí um Deus que vai revelá-lo tudo e você simplesmente vai ficar lá vendo. Não. Tem segredos, você trabalha. E então interpreta esses segredos de formas diferentes. O que o Baal Shem Tov fala é visto e recebido por essas 5 ou 6 pessoas que vemos antes, de formas diferentes, porque elas intervêm. Elas colocam seu eu lá e fazem com que isso mesmo que ele falou seja diferente. E tenha uma vida própria, como as franjas.
Como a música, como a dança, é interpretada diferentemente porque envolve a cada um. Então, existem luzes, existem segredos. E os homens podem não ver, podem usar sua mesquinhez e sua mediocridade, por isso é mauzinha, para encobrir, para dizer, aqui não tem mais nada. Aqui é somente o direto. Aqui é somente o que eu vejo. Aqui é somente o que eu vejo agora. Não preciso ver de novo. Mas a luz está lá. E o segredo também, esperando que você faça sua parte uma e outra vez. E isso é o que vai fazer a diferença. A diferença está. É potencial. É sua disposição, seu trabalho, sua forma de se colocar que vai fazer as diferenças. Ou revelá-las. É isso por hoje. Obrigado. Talvez retiramos a apresentação. Vemos um pouco os rostos dos que têm as câmeras abertas. Podemos nos despedir por hoje. Eventualmente, quem sabe, no próximo encontro, trazemos as 2 ou 3 histórias que faltaram e daí continuamos com os mestres que vieram depois do Baal Shem Tov. Ok? Feliz de conhecer aqueles que ainda não tinha visto até hoje. Feliz de reencontrar aqueles que já conhecíamos. E espero que nos encontremos muitas outras vezes, porque, como dizem, essas histórias é justamente a forma em que nos colocamos à disposição de receber, que também leva luz e segredo de um lado para o outro. Obrigado, então. Bravo. Bom. Obrigada, Rubem. Nós que agradecemos, né? E eu pessoalmente agradeço em nome do NUR aqui. Né? Obrigada, Luiz Fernando, pela força também de passar os slides. Obrigada aos monitores que também estão aqui presentes. E obrigada pela participação de todos. E só avisando, caso alguém não tenha percebido, o link vai ser o mesmo, tá? Dos próximos 4 encontros. Às vezes as pessoas entram em contato pedindo o link vai ser o mesmo. É o mesmo link, a gente vai nos 4 encontros seguindo no mesmo link, tá? Alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem entrar em contato, então, com o e-mail do NUR também, e de resto, muito obrigada a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado também pelas mensagens aqui no chat. Muito prazer em vê-los. Alguém escreveu em Yiddish aqui, Adank. Obrigado também. Tchau, tchau. Boa noite.